Boa noite, alunos. Vamos para a nossa aula de hoje. Nossa aula número 9 de Anatomia Humana. Tá? Primeiramente, gostaria de deixar claro aqui o seguinte. Após o vídeo, vocês vão fazer uma atividade que eu já postei no grupo de vocês. Se vocês puderem, durante o vídeo, já ir abrindo a atividade, para vocês já irem fazendo de acordo com o que vai passando no vídeo, fica mais fácil para vocês. Senão, vocês podem fazer após o vídeo. Então, as aulas da sequência do vídeo são destinadas hoje para vocês fazerem as atividades. E eu vou estar no período online pelo WhatsApp, no grupo, para responder alguma pergunta que possa surgir, tá ok? Então, nossas aulas de hoje vão ser separadas assim. Atividade do vídeo e depois a atividade que vocês vão fazer logo após o vídeo, em que eu vou ficar disponível para poder responder as perguntas, tá? Ou depois, se vocês precisarem, também pode entrar em contato, tranquilo? Então vamos lá. Então, a nossa aula hoje é sobre o sistema circulatório, tá? Nós vamos falar hoje sobre os vasos sanguíneos, a constituição deles, qual a importância deles e como os vasos sanguíneos são distribuídos no corpo. Só um instante que teve um errinho aqui, só um minuto. Tá, primeiramente, vamos dar uma pequena revisão na aula passada, em que nós vimos a parte do coração, finalizamos a parte do coração. Tá? Só lembrando que depois, quando nós retornarmos às aulas presenciais, eu vou revisar algumas coisas para ficar mais claro. Tá? Tem algumas coisas que fica difícil de fazer só em vídeo, melhor na demonstração na aula prática. Tá? Mas vamos lá, dentro do que a gente pode aprofundar pelo vídeo, vamos aprofundar, ok? Esse aqui é o sistema do correspondente ao que seria a circulação pulmonar, tá? Deixa eu colocar só o ponteirinho aqui. A nossa circulação pulmonar. A circulação pulmonar é a circulação, vocês lembram da aula passada, revisando, é que o sangue que chegou do sistema pelos vasos sanguíneos, pelas veias, o lado direito do coração, que é o lado que passa sangue venoso, lembre, sangue venoso é o sangue rico em gás carbônico, ele vem pelas veias cava superior e veia cava inferior e vai para o átrio, do átrio para o ventrículo direito, do ventrículo direito ele vai para os dois pulmões através da artéria pulmonar. Então, chegando aqui nos dois pulmões, ele vai fazer a troca gasosa, chamada de hematose, vai liberar o gás carbônico e vai absorver o oxigênio da nossa respiração. Quando nós inspiramos, o ar entrou no pulmão com oxigênio, esse oxigênio ele vai ser absorvido pelas células vermelhas do corpo, pela hemoglobina, e ele vai ser oxigenado, esse sangue. E esse sangue vai retornar depois no átrio esquerdo e ventrículo esquerdo e vai ser jogado para o sistema. Tá? Daí aqui começa a grande circulação, a circulação sistêmica, só para relembrar da aula passada, ok? Então, hoje nós vamos ver os vasos sanguíneos. Então, essa daqui é uma peça anatômica em que nós conseguimos ver aqui, essa parte aqui é o coração, que eu estou pintando de amarelo aqui agora, ele está dessa cor assim, e nesse sentido porque ele ainda está com o pericárdio aqui, lembra? A membrana que cobre o coração chama-se
pericárdio. Então ele está coberto aqui pela membrana de proteção dele, tá? A membrana que recobre o coração. E a localização do coração, lembre, ó, o meio do tórax no mediastino, com o ápice do ventrículo esquerdo do lado esquerdo, tá? Então nós temos aqui, subindo aqui, saindo do coração já, o arco da aorta, tá? Que é a primeira sequência que nós temos da parte do sangue arterial que é jogado para o coração. Então lembre, bem nessa região aqui, aproximadamente na linha da primeiro e segundo par de costelas, temos o arco da aorta. Do arco da aorta, a parte ascendente da aorta, que é a parte que vai subir para a cabeça, que vai levar sangue até a cabeça, nós vamos começar a ver a nossa primeira artéria importante, que é a chamada de artéria carótida, tá? A artéria carótida, nós sentimos ela no pescoço, você aprofundando aqui a traqueia, afundando o dedo na lateral, nas duas laterais da traqueia, você vai sentir a palpação da artéria carótida. Ela é muito usada para poder verificar o pulso carotídeo numa situação de emergência, por ser um pulso forte e fácil de ver se tem batimento cardíaco, tá? Isso é importantíssimo. Aqui, só para lembrando, essa parte aqui é a traqueia, tá? Ó. A traqueia é onde passa o ar, que é quando você faz a inspiração. Aqui é a linha da primeira costela, uma linha cortada com um corte. E aqui eu tenho a outra artéria importante, nós vamos dizer que é a artéria subclávia direita, está aqui, e do lado de cá seria a subclávia esquerda, ok? Lembrando que nós estamos vendo a imagem como você vê vendo de frente, por isso lado direito, lado esquerdo. Então, arco da aorta, subiu para a cabeça a artéria carótida, e a outra bifurcação do ramo da aorta, exatamente onde eu estou pintando aqui agora, ó, do lado de cá, e essa aqui passou um pouquinho por trás aqui, que vai sair aqui, que é a artéria subclávia, que vai levar o sangue arterial para os braços, para os membros superiores, tá ok? Então, aqui é o pulmão, ó, essa estrutura aqui do pulmão, que ele foi aberto para poder, ele tá à frente do coração, você precisa abrir o pulmão para poder visualizar o coração nessa peça anatômica. Aqui nós temos uma coisa que nós vimos do sistema nervoso, só para aproveitar a oportunidade de passar para vocês. Lembrem do nervo vago, tá? O 10º par de nervos intracranianos que saem do crânio. Então o nervo vago, que ele vem aqui, ó, tá vendo a sequência dele aqui, e ele vai até o coração aqui. Através do nervo vago são mandadas informações do sistema nervoso autônomo, tá? Que nós já vimos em outras aulas. E aqui nós temos um outro nervo importantíssimo, que é o nervo frênico, tá? Ele também está relacionado, passando bem aqui, ó, na região do hemitórax. Esse nervo frênico, ele leva informações importantíssimas do sistema nervoso autônomo também. Se você tiver uma ruptura do nervo frênico, nós vamos ter sérios problemas do sistema autônomo, do funcionamento dos órgãos internos. E aqui nós temos o tronco pulmonar, tá? Que vai para a parte do pulmão, que é a região que nós vamos depois detalhar um pouquinho quando ver o sistema respiratório, tá ok? Aqui nós temos a artéria torácica interna, essa artériazinha aqui, ó. Estou pintando agora de amarelo. Bem claro até agora? Então vamos lá.
Aqui nós temos a outra parte da peça anatômica, mas agora chegando na região do abdômen. Tá? Nós estávamos no tórax anteriormente, agora estamos no abdômen. Então, para que vocês visualizem algumas estruturas importantíssimas aqui. Então, primeira, essa estrutura aqui, ó, que eu estou pintando aqui agora, passando aqui o mouse, ficando amarelinho. Essa aqui é a veia cava inferior. A veia cava inferior é uma veia de grosso calibre, tá? Um vaso grande que ela vai receber todo o sangue que vão vir das outras veias do corpo, tá? E vão vir para ela como se fosse um rio, desembocar num rio principal, e daqui ela vai para onde? Lá para o átrio direito, lembre? Soltar o sangue venoso no átrio direito. Então essa é a veia cava. Ela passa exatamente no meio do abdômen aqui, ó. Ela vem até aqui. Então, tá vendo aqui onde ela se bifurca, que ela vai começar para separar uma parte para os membros inferiores do lado direito e esquerdo. Nós temos aqui a artéria, a aorta, depois que ela se divide, ela vai descendo pelo abdômen e ela vai recebendo nomes de acordo com a região que ela vai irrigando, vai se bifurcando. Então aqui em cima nós temos a artéria hepática, exatamente nesse ponto, saindo esses pontinhos aqui, estão vendo? Hepática porque aqui foi retirado o fígado dessa peça anatômica que está aqui na frente. Então ela vai para a região do fígado. A artéria esplênica, que ela vai depois se ramificar em várias outras terminações, que vai para a região do abdômen, do intestino, tá? Todo o intestino é irrigado aí pelas artérias esplênicas. Aí nós temos aqui o tronco celíaco, que é essa divisão aqui da artéria, que ele faz esse tronquinho aqui. Aqui nós temos a artéria renal. Renal, o próprio nome já diz que vai para os rins. Então aqui nós temos o rim esquerdo e do lado de cá nós temos o rim direito, ó. Rim direito, só marcar aqui, ó. Visualizarem o rim aqui, ó. Rim direito e rim esquerdo, tá? Notem que tem uma pequena diferença de altura do rim direito e do rim esquerdo. O rim direito é um pouquinho mais alto que o rim esquerdo, tá? Então, essa é uma diferença anatômica de posicionamento aqui, anatômico dos rins. Que também eu vou detalhar para vocês quando a gente chegar no sistema renal, tá ok? O sangue vai para os rins para ser filtrado, tá? Então ele vem aqui, é filtrado, esse sangue arterial, e depois ele retorna pelas veias. Então aqui eu tenho a parte abdominal da aorta, ó. A aorta que saiu lá do coração, da parte posterior do coração, a aorta descendente, ela veio até aqui e ela vai descendo aqui, ramificou aqui, que eu já falei para vocês, e chega nesse ponto aqui é outra parte da mesentérica, ó, só que a mesentérica inferior, ó. Tem a mesentérica aqui e tem a inferior aqui, que vai fazer as ramificações também da região do intestino. E aqui ela vai se dividir, ó. Então aqui ela passa a ser chamada de artéria ilíaca comum direita, aqui é a direita, e do lado de cá a artéria ilíaca esquerda, tá? E tem a parte da ilíaca que é interna, que é uma ramificação dela que fica mais abaixo aqui, e a parte externa dela também, que é uma outra ramificação dela aqui. Então, bem nessa região aqui é a região em que você é inferior do abdômen, chamada de fossa ilíaca. Só para também, aqui aproveitando a peça anatômica, o diafragma aqui, ó. Estão vendo esse músculo aqui? Esse é o diafragma. É um músculo plano, tá? Toda essa estrutura aqui é o diafragma, que é o músculo
que vai, ó, você tá até aqui também, ó, diafragma. Ele é um músculo plano que ele tá em sentido deitado, no sentido horizontal, e tem ele que vai puxar aqui de cima os pulmões para poder fazer a inspiração, tá? Então ele está bem na divisão do abdômen e acima o tórax, ok? Aqui eu tenho as veias hepáticas, ó, aqui em cima. Então a artéria hepática aqui embaixo, ó, e a veia hepática aqui em cima. O sangue que vai entrar no fígado, fazer todo o metabolismo e sair aqui pelas veias hepáticas, tá? Vamos lá? Só para lembrar aqui são os ureteres, tá? Aqui vai para os rins aqui, é onde a urina vai sair dos rins e vai aqui para a bexiga, aqui é a bexiga urinária, aproveitando a peça anatômica também. É tudo que detalhamos depois nas outras aulas. Então, quando a gente fala em vasos sanguíneos, nós temos 3 tipos principais de vasos sanguíneos, que são os que vão passar sangue arterial e os que vão passar sangue venoso, e os que são os vasos menorzinhos, que é onde vai levar o sangue até a estrutura menor do corpo, até a estrutura celular, que são os capilares. Então tem aqui o primeiro, uma artéria. A artéria é uma estrutura que ela tem algumas divisões dela aqui, que são as chamadas túnica externa, que é a parte de fora da artéria, que dá resistência a ela. E nós temos a lâmina elástica externa, que vai dar a elasticidade da artéria, que algumas artérias são um pouco mais elásticas e outras menos elásticas, tá? Então, essa elasticidade dá uma força contrátil também para a artéria para poder suportar a pressão do sangue que vem aqui. Então o sangue que vem lá do ventrículo esquerdo, ele vem com muita força. E essa força é exercida na parede das artérias aqui. Então por isso ela tem que ter uma estrutura. E tem uma musculatura lisa aqui também, que faz parte da parte interna das artérias, que vocês lembrem lá do sistema nervoso, que é onde vai se detectar a pressão do sangue para poder fazer assim as alterações que o sistema nervoso faz para compensar uma baixa ou alta de pressão na parede das artérias. Essa aqui é chamada túnica média. Depois nós temos a lâmina elástica interna e a membrana basal delas. E aqui a parte interna, que é o endotélio, que é chamado de túnica íntima. Então, do lado de cá, nós temos uma artéria, tá? Ela é mais grossa, mais resistente, passa sangue arterial. Então, vamos relembrar uma outra coisa. As artérias, elas levam o sangue do coração para os tecidos. E as veias trazem o sangue dos tecidos para o coração. Então, resumidamente, o sangue sai do coração para as pontas pelas artérias e ele retorna de toda a parte do corpo para o meio, para a parte central do coração, pelas veias. Então, aqui do outro lado eu tenho uma veia, tá? Aqui são as veias. As veias são mais elásticas e menos resistentes que as artérias. E as veias de grosso calibre, elas têm essa válvula aqui, ó. Tem uma válvula que é onde o sangue vem aqui da parte interna, ele quando chega aqui, essa válvula abre, o sangue vai, ele retorna, ele cai nesse bolsão aqui para ele não dar refluxo, tá? Então essa é a característica de algumas veias de grosso calibre, principalmente as veias poplítea, que fica na região da perna, que é a região onde fica mais inferior no corpo, e ele precisa e sofre uma pressão maior do sangue para poder vencer essa barreira e chegar até o retorno venoso, tá ok? Aqui nós temos os capilares, recebe esse nome, capilar vem de cabelo, né? Que são vasos sanguíneos que têm a finura de um cabelo, então eles são bem finos
porque eles vão levar o sangue até a parte celular do corpo para ocorrer a troca de nutrientes, a produção de energia, a produção de ATP, e é onde do metabolismo retorna o gás carbônico depois. Então os capilares são bem pequenos, são vasinhos minúsculos que vai ocorrer essa outra sequência. Tá? Então nós temos o lúmen dele, que aqui é o espaço de dentro, o lúmen é a parte de dentro, onde passa, né? Seria a luz lúmen, né? E ele é composto, no caso, pela membrana basal só e pelo endotélio, ok? Então os três tipos básicos de vasos sanguíneos são a artéria, a veia e o lúmen, tá? Depois nós temos também a arteríola, nós temos a vênula, que são tamanhos diferentes dos vasos sanguíneos, mas a estrutura básica são esses três. Então vamos começar agora a ver o posicionamento das principais artérias do corpo, tá? Começando aqui, saindo do coração. Então nós temos aqui o coração. Eu vou mudar a cor só da tinta, tá? Para ficar mais fácil. Vamos colocar aqui com a cor vermelha. Então, relembrando que nós já vimos na peça anatômica, mas eu vou relembrar rapidamente. Então, o arco da aorta, tá? Que é onde o sangue saiu aqui do ventrículo, sofreu a pressão do ventrículo e ele chega aqui. Nessa região, a pressão do sangue é muito forte, tá? Então, aqui ele começa a pressão do sangue. Subindo aqui, a parte central aqui, nós vamos ter a artéria carótida esquerda e a carótida direita, que são as que vão levar sangue para a cabeça, para a região do encéfalo, para a região da face, para fazer a oxigenação dessa região. Então, nós estamos falando das artérias. As artérias passam sangue arterial, sangue rico em oxigênio. Depois, a parte lateral aqui, que vão para os dois membros superiores, a subclávia direita e a subclávia esquerda, tá? Aí aqui elas vão descer para os braços, e aqui eu vou ter a artéria axilar esquerda. Aí aqui eu vou ter ainda a artéria no braço, a artéria braquial direita, que é onde você começou a descer aqui, ela segue aqui e vai ficar na parte interna do braço, tá? É essa artéria que vocês verificam, que você fazem a ausculta para pressão arterial, tá? A artéria braquial. Então, tem a direita e tem a esquerda. Aqui eu tenho a artéria vertebral direita, que é uma artéria que ela vai lá nas vértebras para fazer a irrigação da região da medula. Aqui eu tenho a carótida interna, que é uma ramificação da artéria carótida, ok? Lembrando, a artéria carótida é uma artéria que vocês conseguem fazer a palpação do pulso carotídeo. Agora, na região abdominal, descendo aqui, eu tenho a primeira parte, que é a aorta abdominal, tá? Essa primeira sequência aqui, que desce a artéria aorta. E aqui ela começa a se dividir, tá? Tem o tronco celíaco, que nós já vimos na peça anatômica, no slide anterior, tá? Vamos começar a artéria hepática comum, que eu mostrei também no anterior, que ela fica localizada aqui, que ela vai levar o sangue para o fígado, ok? Depois eu tenho aqui no abdômen a artéria esplênica, que eu mostrei também na peça anatômica para vocês. Aqui em cima, do lado esquerdo, a artéria gástrica, que ela vai levar sangue para o estômago, a parte gástrica. A artéria renal esquerda, que vai levar sangue para os rins, que eu também mostrei na peça anatômica para vocês, tá? E tem aqui a artéria renal direita, ó,
uma do lado esquerdo e uma do lado direito, cada uma para um rim. A mesentérica superior, que vai fazer, ó, aqui as ramificações dela, ó, ela faz esse sistema de ramificações, que é toda a ramificação do intestino, tá? A ramificação de artérias para a região intestinal. Aí aqui a sequência dela, a mesentérica inferior. Só lembrando aqui que nós temos aqui várias ramificações, tá? Trabalhando só com as artérias principais para vocês agora. A mesentérica mesmo, ela tem várias subdivisões. A inferior, a superior, a mediana, a proximal, tá? São várias ramificações da mesentérica que vai levar o sangue para o intestino. Aqui a bifurcação da aorta, quando ela bifurca em duas partes, direita e esquerda, que é a artéria ilíaca esquerda, e do lado de cá a artéria ilíaca direita. E daí uma ramificação dela, que é a parte externa da artéria ilíaca. Então as artérias vão se ramificando. Aqui, ó, nós temos a parte interna da artéria ilíaca esquerda. Ó. Interna por quê? Porque ela fica mais para dentro aqui, mais próximo à linha mediana do corpo. Então, por isso chamada de interna. Se for mais para fora, mais externa. Então, mais longe da linha mediana, externa. Mais próxima, mais interna. Daí aqui, passando a região aqui das pernas agora, aqui ela passa a se chamar de artéria femoral, tá? Mesmo nome do osso fêmur que fica aqui, ó. A femoral esquerda, e nós temos a femoral profunda aqui, que é a parte mais interna no membro inferior, tá? E aqui tem a femoral do lado direito profunda, ó. É uma artéria de muita irrigação, qualquer acidente ou perfuração ou corte nessa artéria é muito grave, o sangramento é muito forte e tem que ser imediatamente feito a contenção desse sangramento, porque senão a pessoa rapidamente entra em choque hipovolêmico, que é quando ela tem pouco volume de sangue. Agora no braço aqui, nos membros superiores, ó. Eu tenho a artéria ulnar direita, que fica do lado aqui, ó, ela vai para o lado do dedinho. E temos que não está com coisa aqui, mas eu vou citar a radial aqui, que é do lado do dedão. Lado do dedo grande, lado do dedo menor. Então, radial ulnar. E aqui forma-se um arco que faz toda a irrigação da mão e dos dedos. O arco palmar superior direito e aqui o profundo direito. A irrigação da mão. Então essas duas artérias aqui, elas levam o sangue para a mão. E eu tenho aqui no meio ainda a artéria mediana. Ok? No próximo tem um outro slide que eu vou mostrar mais detalhado para vocês. Agora os membros inferiores. Os membros inferiores, então nós temos aqui o joelho, então nós temos aqui a artéria poplítea esquerda e aqui a direita, tá? Então depois ela segue aqui a parte posterior do joelho e nós temos aqui a artéria tibial anterior esquerda, que recebe o mesmo nome do osso, que lá nessa região é chamada de tíbia, e a artéria tibial posterior esquerda aqui, ó. Então a anterior e a posterior. Posterior porque ela fica mais atrás aqui, na região do músculo gastrocnêmios, que é o músculo da panturrilha. E aqui eu tenho a fibular, que ela recebe o nome também do músculo chamado de fíbula, que fica aqui também próximo e fica com o mesmo nome. Daí no pé eu vou ter a artéria dorsal do pé esquerdo, que fica aqui nessa parte superior, a artéria arqueada esquerda, aqui, a metatarsial dorsal esquerda, que vai ficar aqui, ó, que vai levar sangue bem nessa região onde vai para os dedos dos pés, e a artéria digital,
que é as que vão irrigar os dedos dos pés, certo? Aqui voltamos um pouco para a cabeça para poder ver esse desenho, para detalhar melhor alguns vasos que não, para ficar mais claro para vocês. Onde exatamente está passando aqui, ó, a artéria carótida comum direita, ó. Aqui, ó, a pontinha no homem é aquela proeminência da traqueia, né, que é a característica que o homem tem mais proeminente por causa das cordas vocais, a mulher é mais baixo. Então, bem nessa linha aqui é onde fica localizado a artéria carótida, aqui onde vocês veem o pulso carotídeo. Aqui a artéria vertebral direita, que é aqui, ó, dá para ver bem, ó, ela vai para dentro das vértebras e ela faz a irrigação da região da medula, tá? Então, a região da medula aqui. Aqui é a carótida interna, ó, porque ela fica mais interiorizada, ó, é uma ramificação da artéria carótida. Aqui nós temos a artéria maxilar direita, ela fica bem na região do maxila, que é uma região que é o maxilar, esse osso, tá? Que é o único osso móvel da face. E aqui é bem a região da articulação, a articulação temporomandibular, que é onde se movimenta aqui. E aqui nós temos a artéria temporal direita, que ela fica bem na região do osso temporal aqui, ó. Aqui a artéria facial direita, que ela vai irrigar toda essa região da face aqui, próxima à região labial. Aqui é a carótida externa, que vocês vão visualizando aqui, ó. Aqui temos ramificações dela. Só para vocês se localizarem, a clavícula está aqui, ó. Esse aqui é o osso clavícula. E aqui nós temos a artéria subclávia direita, nesse ponto aqui, e a artéria axilar aqui, que vai lá para os braços. E aqui o tronco braquicefálico, que é essa região aqui, que vem onde sai da artéria aorta. Agora nós vamos ver aqui um pouco mais claro as artérias do braço, tá? Do membro superior. Então nós já vimos, eu não vou ficar repetindo, tá? A axilar está aqui, ela passa bem nessa parte interna aqui da região do úmero. A braquial direita saiu daqui. E aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, nós temos aonde vocês vão fazer a palpação da braquial, ó. Aqui na região chamada de fossa antecubital, é bem onde você faz a dobra do braço. Então nesse ponto aqui vocês conseguem palpar a parte interna do bíceps aqui, onde consegue se palpar a artéria braquial, que é onde vocês vão fazer a ausculta para a verificação da pressão arterial. Ela se divide aqui, ó, em dois lados. Aqui ela é chamada de mediana e aqui ela vai se dividir para o lado do dedão na artéria radial direita. E aqui ela vai para a artéria ulnar direita, lá do dedinho ulnar. Então as duas ramificações principais delas aqui, ok? E aqui são as ramificações da mão, que ela recebe nomes específicos. Então, como eu estou trabalhando só com os principais vasos aqui, depois isso aqui dá para aprofundar um pouco mais na leitura para conhecimento futuro de vocês. Na perna agora, aqui a artéria ilíaca, ó, bem aqui a divisão da região ilíaca, e aqui a artéria femoral, ó, femoral, artéria de grosso calibre, aqui as ramificações dela, tá? As ramificações em parte interna e a parte externa dela. Então, artéria de grosso calibre, passando aqui pela parte posterior do joelho, que seria a parte da artéria poplítea. E aí aqui na perna tibial e a fibular, certo? Aqui são os pontos, eu coloquei esse slide para mostrar para vocês os pontos em que você vai verificar
consegue palpar algumas artérias para fazer a palpação de pulso. Então, você consegue palpar a temporal superficial aqui, nessa região da têmpora. A artéria facial também você consegue palpar ela aqui próxima à região do lábio. A artéria carótida, que você vê o pulso carotídeo aqui, você consegue fazer a palpação dela. A braquial, que eu já citei para vocês, que vocês verificam a pressão arterial através da ausculta dela. A artéria radial do lado do dedão e a ulnar do lado de cá. Nos membros inferiores, aqui nós temos a artéria femoral, você vai conseguir palpar ela aqui na região ilíaca, aqui bem na região da virilha. A artéria poplítea, que você palpa ela na parte posterior do joelho, a parte de trás do joelho. E a artéria dorsal do pé, que fica na parte de cima do pé, que você consegue fazer a palpação dela.